Olá pessoal, hoje estamos em um cenário diferente. Para além do nosso estúdio virtual do Anjo da História, hoje estamos presencialmente no campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul, nesse que vai ser o último vídeo e podcast dessa nossa segunda temporada do projeto. Esperamos que venha uma terceira por aí muito em breve. E hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Marcelo Assunção, gentilmente que veio participar das atividades do nosso projeto. Participam comigo dessa entrevista a Bruna e a Ália, presencialmente. Oi, gente. Oi, olá. E também o Anderson, virtualmente, né? E também o Anderson, que está em Concórdia, para parafrasear aquele meme lá da Luísa do Canadá, que aparecendo. E então vamos já dar início à nossa entrevista, ao nosso diálogo com o professor Marcelo Assunção, que é graduado, mestre e doutor em História pela UFG. Em sua formação inicial concentrou-se em pesquisas atreladas à história atlântica luso-afro-brasileira. Seu doutorado teve período sanduíche no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e ele desenvolveu pós-doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas na USP. Foi professor visitante de Teoria e Filosofia da História do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História da UNILA, por vinculação ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais. É professor de Educação das Relações Étnico-Raciais da URGS e vem se destacando por suas investigações a respeito do contracânone da historiografia brasileira através de uma leitura a contrapelo, racializada, e é justamente sobre isso que ele veio conversar conosco hoje. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, gente. Fico muito feliz aqui com a presença de vocês, do outro colega que não é comum, do Anderson, do Fábio, que está aí atrás das câmeras que não quis aparecer, que está ali. E fico muito feliz de estar aqui nessa interlocução, e o projeto de vocês é muito interessante, e a obra de Benjamin, para mim, ela é fundamental, desde a minha dissertação, passando pelo doutorado, passando pelo pós-doutorado, e as pesquisas que eu vejo sempre tem algo do Benjamin, principalmente das teses, né? Então, fico muito feliz dessa apropriação, reapropriação que vocês fazem a partir das teses, para fazer essa reflexão a partir do tempo presente, né? Da história pública, digital, né? Todas essas questões que vocês, graduandos, né, têm pensado, e eu acho que é muito rico esse espaço que vocês têm criado, e invistam nisso, né? A gente precisa de mais gente que faça história digital e que, de uma certa maneira, né, a contra-resistência ao cânone vai vir dos estudantes. Eu sempre digo, né, que a abertura da universidade, né, a partir do programa de cotas, seja para estudantes pobres, seja para estudantes negros, indígenas, não brancos no geral, é que fomentou essa diversificação que a gente tem visto, né, que vem um pouco no rostinho de vocês, de uma certa maneira. Então, antes de começar, eu vou fazer a primeira pergunta. Né? No artigo, é possível disciplinar o cânone da história da historiografia brasileira, pensamento afrodiaspórico e escrita da história em Beatriz Nascimento e Clóvis Moura, ao resgate da ideia de que a nossa historiografia ela teria sido escrita por mãos brancas. Poderia abordar a noção de geopolítica do conhecimento e como ela teria atuado em prol da conformação de uma memória disciplinar alinhada à branquitude? Então, a geopolítica do conhecimento é uma categoria que foi cunhada a priori por Henri Dussel, né? O famoso Henri Dussel, filósofo, que a gente geralmente faz às vezes muita confusão com essas teorias, né? A teoria decolonial ela tem uma particularidade muito própria, é muito diferente do pós-colonial, porque ela tem um nascedor na filosofia latino-americana, né? Na teologia da libertação, nas lutas políticas, no marxismo latino-americano. E o Henri Dussel, quando cunha essa categoria, né, na verdade ele não diz ela explicitamente, mas quem diz ela pela primeira vez é o Nelson Maldonado Torres, que é um discípulo dele, também da teoria decolonial, mas quem cunha todo o fundo filosófico da categoria é o Henri Dussel, né? E ele estava pensando ali exatamente como o pensamento cartesiano, né, fundado ali no século XVI, ele foi antecedido, né? O penso logo existo, o ego cogito, ele foi antecedido por um conquisto logo existo. Né? O conquisto logo existo formula uma diferenciação do eu e do outro que produz o que essa teoria vai chamar, né, de uma geopolítica do conhecimento, ou seja, uma linha, como Boaventura de Souza Santos chama, abissal,
entre a humanidade e a não humanidade. E essa é a linha definida a partir da racialização das identidades geoculturais, né? Das identidades aos quais a Europa constitui. Não existe negro, não existe branco. Branco e negro foram categorias cunhadas em um determinado momento histórico. A raça é uma categoria do século XV, ou do que a gente gosta de chamar do longo século XVI, né? Entre aquilo que o Emmanuel Stein definiu entre 1450 e 1650, processo de expansão ibérica de Portugal e Espanha, de Castelhano e Aragão para a Península Ibérica, a forma como há um epistemicídio com a população moura e dos judeus no primeiro momento, e da forma como isso é expandido para a população negra, para a população indígena. Veja, negro e indígena, eu estou falando da racialização a qual foi constituído, porque a gente está falando de uma imensidade de etnias, seja etnias ameríndias, seja etnias chamadas africanas também, que é uma categoria também que não existe. Todas essas categorias são racializadas e inventadas por nós, né? Então, a geopolítica do conhecimento nesse sentido é uma categoria que busca entender como esse conhecimento formatado a partir dos epistemicídios, né, ligados aos genocídios, né? Não existe genocídio sem epistemicídio, como isso fundou uma universidade moderna, uma universidade que excluiu sistematicamente a partir da criação de um sujeito supostamente universal, né? Fundado na imagem do homem branco, masculino, heterossexual, etc. E quando a gente fala europeu, de um espaço da Europa, né? Porque nem Europa é Europa ocidental, né? França, Inglaterra, nem Portugal e Espanha é tão Europa assim para esses caras. Mas o fato é que essa geopolítica ela produz um conhecimento canonizado que, né, foi sendo atualizado com o tempo. Eu quero dizer, a racialidade produzida a partir do século XV, ela vai sendo atualizada, primeiro, por uma justificativa religiosa, né, as bulas papais, a Romanos Pontifex de 1452, a Dum Diversas de 1455, Estatuto de Toledo, né, todo um processo de institucionalização da racialização por meio da categoria religiosa, depois atualizada por meio das categorias culturais, atraso, progresso, são categorias imbricadas a essa geopolítica do conhecimento, e depois categorias propriamente biológicas, né, no sentido do darwinismo social, a medição de crânios, né, que diferenciavam supostamente negros e brancos. Tudo isso está implicado na formação e a formatação da ciência e da universidade. Né? Não existe USP, por exemplo, as faculdades de Direito, Medicina, todas foram fundadas nessa discussão sobre racialidade. Né? Então, vários dos intelectuais que formaram, né, ali o Largo do São Francisco, todo aquele espaço que foi um espaço fundador, seja desde Pernambuco a São Paulo, todas essas faculdades que emergiram e fundaram o sistema universitário brasileiro, pensando no nosso caso especificamente, foram fundadas nessa racialidade. Né? E não é à toa que hoje, até hoje, a gente encontra um espaço universitário. A USP, numa pesquisa de 2016, é um lugar que 2,7% das pessoas, dos professores são negros. 2,7%, numa proporção de uma população de 56, 57%. Então essas coisas do tempo presente dizem muito sobre esse longo histórico, né, desses eventos raciais que transformam e recriam o conhecimento a partir disso que é uma geopolítica, né, dessa divisão. E aí no artigo que a gente propõe é que a reflexão do Clóvis Moura, né, esse personagem negro, nascido do Piauí, viveu vários anos na Bahia, depois foi para São Paulo, assim como Beatriz Nascimento, carioca, como esse pensamento deles, né, ao digamos assim, colocar o corpo negro como uma dimensão para a reflexão epistemológica. O que quero dizer? Que o pensamento cartesiano apaga o corpo. Né? Ele diz, penso, logo existe, não existe corpo. O corpo, ele atrapalha a mediação com a produção do conhecimento, porque a gente precisa ser neutro. Então o corpo é apagado. Então o que os negros vão dizer? Não, o corpo é importante porque vocês nos racializaram. Não é que a categoria de corpo existe no sentido biológico, mas vocês inventaram isso e isso recriou a humanidade e recriou tanto dos brancos como dos não brancos por meio dessas categorias. Então a gente precisa revificar a categoria de corpo, porque a partir disso a gente vai entender o racismo. Porque o racismo reformula essas geopolíticas do conhecimento e produz sujeitos racializados. Né? E isso é muito visível na forma como a universidade se constrói, na forma como provavelmente os terceirizados aqui, se a gente olhar a relação entre terceirizados e professores docentes, a gente vai ver essa diferença entre pessoas brancas e negras muito claramente. Então, assim, pensar em modernidade, pensar em geopolítica do conhecimento, pensar na produção do conhecimento e o papel do pensamento afrodiaspórico nesse sentido é pensar a categoria do corpo. E
como esse apagamento ele produz uma ignorância, né? No âmbito de não refletir sobre questões que não são naturais, né? Não é natural você ter uma universidade com 2,7% de pessoas negras, não brancas, na verdade, porque os indígenas estão aí também. E aí tá colocando uma categoria mais ampla possível, de não brancos mesmo, de todos os tipos. Então, quando a gente pensa isso profundamente, a gente pensa o qual a gente vive numa sociedade racializada e como o conhecimento que essa sociedade produz está imbuído dessa racialidade. E acho que a partir daí a gente já pode conectar a próxima questão, né? Hoje você veio aqui para conversar com a gente também para fazer uma fala à noite que você intitulou ali Uma Epistemologia da Ignorância. E aí eu fiquei pensando onde é que está a raiz dessa ideia, né? E aí fui pesquisar e me parece ter alguma semelhança com a ideia de ignorância branca, a ideia de epistemologia da ignorância, uma relação com ignorância branca como formulada pelo Charles Mill. Então eu queria te perguntar se tem essa relação e se sim, se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Sim, eu tenho pensado particularmente o contrato racial, que não foi traduzido ainda, mas tem trechos traduzidos e um amigo meu que é editor de Universidade de Campinas das Letras, ele vai odiar quando ver isso, Fernando Baltraia, ele está editando o livro Racial Contract, o contrato racial. E nesse livro, e eu não vou explorar mais, veja uma palestra, mas falando sério, sobre... eu uso a epistemologia da ignorância, não a epistemologia ignorância branca, porque essa ignorância ela não é só branca, entende? Então eu uso sim a categoria do Charles Mills, mas de uma maneira que eu possa refletir sobre outras questões também. Porque, por exemplo, como eu estava discutindo com o Fábio hoje, existem outras questões, né, em torno dessa ignorância racializada que a gente precisa se atentar. A questão indígena, por exemplo. O movimento negro, às vezes, é muito displicente com a questão indígena. Então, a gente tem que pensar nessas várias formas de ignorância que foram formuladas a partir do contrato racial. E, muitas vezes, o debate mais estadunidense se centra muito nessa dicotomia branco-negro, sendo que já tinha Lélia Gonzalez, né? O Fábio falou que vocês leram, Valéria, falando aqui que a gente tem que pensar a África, né? Tem que pensar a questão indígena, a questão negra. Então é preciso pensar essas epistemologias da ignorância racializadas, né? Seja uma epistemologia que ignora a questão indígena, que ignora a questão negra, né? Então é pensar a racialidade e como essa racialidade foi fundante para a produção da modernidade, né? Então, é claro que Charles Mills é um deles, mas a gente poderia falar aqui de Abdul Quijano, poderia falar do pensamento afrodiaspórico caribenho, por exemplo, Eduardo Glissant, poderia pensar em vários outros autores que versam sobre essas formas de ignorância, que são ignorâncias, digamos assim, produzidas a partir da naturalização da ideia, né, de racialidade. Quer dizer, a racialidade existe no mundo não como categoria, como eu falei, intrínseca, no sentido que ela constitui seres biologicamente, mas ela é sociológica, estrutural e formula as práticas, né, no sentido de que essas práticas elas existem no âmbito da economia, as pessoas são enquadradas no mundo econômico a partir dessa divisão, no mundo simbólico, cultural, político, né? Não existe uma instância que a racialidade não esteja presente. Então, ao formatarmos, né, uma ciência desracializada e descorporificada, né, a gente acaba formulando uma ignorância, uma epistemologia ignorante. E aí o Mills não se refere somente à questão branca, mas ele também se refere à questão de classe, né? Ele está falando que existe uma epistemologia que ignora a questão de classe, que ignora a questão de gênero, né? E a intersecção entre essas coisas, e aí você complexifica ainda mais. Mas a gente deixa para discutir isso melhor na aula. Bom, Marcelo, lendo os teus artigos mais recentes, eu gostei muito de uma coisa. Você faz um diálogo entre a leitura benjaminiana e alguns autores do campo decolonial, como o Quijano, o Dussel e o Maldonado Torres. De que forma você percebe que essa indisciplinar história da escrita, inclusive por mãos negras, pode se aproveitar dessas duas vertentes? Essa é uma pergunta muito boa. Primeiro que, só fazendo uma relação do Benjamin com isso que a gente chama de descolonização do conhecimento de forma mais geral, o Benjamin é presença assim, constante, seja nas teorias pós-coloniais. Se você pega o Eduardo Said, ele lê Benjamin. Se você pega os estudos subalternos, Guhar, Spivak,
Ron Barba, com a noção de mímesis e colonial. O Barba, principalmente, tem um capítulo só sobre Benjamin no local da cultura. Então, esses caras, pegando a teoria decolonial, o Henrique Dança tem um livro só em diálogo com o Benjamin. Isso é uma coisa até que eu conversei com um amigo benjaminiano meu, não sei se ele está vendo aí, Manuel, ou vai ver, na verdade, a gente vai postar isso depois. Enfim, o Manuel, que é um grande benjaminiano, professor ali da UEG, um dos maiores benjaminianos que eu conheço, e eu já dialoguei isso com ele, de que há uma carência de pensar essa relação entre o Benjamin e esse processo de descolonização, porque aquilo que está escrito, principalmente a sexta tese, né? E a partir da sexta tese que eu quero começar a conferência, como vocês vão ver, a sexta tese, né, quando fala que nem os mortos estão a salvo, né? Então existe uma segunda morte, que é a morte do direito à memória, né? A morte do direito à memória está completamente imbricada com a reformulação da epistemologia, dessa ignorância que a gente estava falando aqui. Então Benjamin primeiro é muito gostoso, né, Benjamin? Eu adoro o Benjamin. Desde a primeira vez que eu li Benjamin, eu me apaixonei pelo homem. O homem é maravilhoso. Como você não se apaixona por aquilo? Ali é como ler... Eu sou marxista, né? É como ler o Manifesto Comunista pela primeira vez. É apaixonante. É uma coisa que está... Ele tem uma poética, né? O Michel Louis fala isso, que é uma poética ali muito forte. É um texto muito bem escrito, muito poético, sabe? Que vai te enredando. Ele te enreda e vai te colocando... Mesmo que você não entenda plenamente, porque... Vocês já leram o aviso de incêndio, né? Cada tese é complexo pra caralho aquilo que ele está esboçando ali. Mas a relação é completa, porque o Benjamin, ele aponta, né? E, inclusive, recomendo que vejam uma entrevista que fiz com um outro benjaminiano, lá em Goiás tem vários benjaminianos, chamado Josias Freire, que eu entrevistei com o Willy Bolle. O Willy Bolle é um grande intérprete de Benjamin. E aí eu fiz essa pergunta, mais ou menos essa pergunta para ele, e ele fala que o Benjamin, a pergunta era se o Benjamin tinha uma relação com o processo de descolonização, como ele via essa questão do imperialismo, e ele falava que o Benjamin, particularmente, ele tinha uma atenção bastante com a questão da Amazônia, né, com o processo de colonização da borracha, ali, todo aquele contexto. Né? E ele fala que há sim uma preocupação, mas uma preocupação implícita, e também a gente está falando de uma trajetória interrompida, né? Lembre-se como o contexto de escrita das teses. Né? Mas, de todo jeito, eu acho que as teses ela incitam a imaginação histórica, no sentido das possibilidades de reescrever a história por meio do ponto de vista dos derrotados. Né? E os derrotados é que têm, digamos assim, a potência de reescrever a história. Então, e o Benjamin ele é tão presente na minha vida que a prova que eu fiz na URGS, né, que eu entrei, eu fiquei em segundo lugar na prova escrita, eu começo falando, imaginem se o anjo da história fosse uma mulher negra. Imaginem. Então, que olhar que esse anjo teria, né? Pensem, se aquele anjo branco, daquele olhar rosa, imagina uma mulher negra no lugar, né? Então, desse ponto de vista, né, eu acho que aquela imaginação histórica que você tem ao ler a sexta e a nona tese em particular, né, sem referência a ela, mas todas elas, de reescrever a forma como a gente concebe a história como um produto, né, como expressão daquele que tem sempre ganho. Isso quando ele fala, né, da tradição dos oprimidos. Não existe tradição sem apropriação das classes dominantes, que aí é uma reflexão baseada na ideologia alemã, né, que a ideologia da classe dominante é a ideologia dominante. Mas é isso, né, como a memória, né, até o direito à memória, ele é roubado. Né? E muito do que as teorias pós-coloniais, decoloniais, os estudos feministas e as epistemologias feministas, Patrícia Hill Collins, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, todas elas estão refletindo sobre esse ponto. Né? Quer dizer, se a mulher negra é o sujeito mais oprimido das sociedades que foram racializadas em relação a todos os dados de infraestruturas e dados econômicos, então é ela que, de uma certa maneira, tem uma possível, e aí a gente está falando de possibilidade, se há uma reflexão crítica de pensar de um ponto de vista mais alargado, né? Porque é ela que está experienciando, digamos assim, a experiência mais abissal, mais opressora. Então, se o anjo da história fosse uma mulher negra, ele certamente olharia essa catástrofe de uma forma muito mais horrorizada. Né?
Então, sim, o Benjamin ele tem completa relação com os estudos pós-coloniais, decoloniais, e há ainda alguém de fazer um estudo sistemático mostrando isso, né? Da presença efetiva do Benjamin nessas leituras de vários autores, né? Seja desse que estava na teologia da libertação, né? Até pelo texto muito ao misticismo religioso ali muito forte também, e também por essa possibilidade de pensar as teses e não só as teses. O meu amigo Manuel, esse benjaminiano, ele seria Marcelo, não tem só as teses, passagem, etc. Vários escritos do Benjamin que vão fazer essa reflexão desse ponto de vista dos oprimidos, né, sobre esse conceito de história. Então eu acho assim, fundamental essa relação entre Benjamin e essas tradições, há de ser mapeado isso sistematicamente, e acredito que o pensamento afrodiaspórico ele é uma expressão, né, dessa recuperação da tradição dos oprimidos, né? De não permitir que essa tradição dos oprimidos seja apropriada pelo discurso do vencedor, pelo discurso da procura, pelo discurso europeu, pelo discurso masculino, pelo discurso heterossexual. Ou seja, é o rompimento do círculo vicioso da tradição. Muito bom. Então, a partir disso que tu vem nos dizendo, que a gente lê os teus trabalhos, a gente percebe que tem umas vozes que vem nos alertando que, embora os intelectuais, como por exemplo Michel de Certeau, Paulo Veyne, Hayden White, Althusser e Agnes Zeller, embora, né, eles foram fundamentais para o despertar epistemológico, eles estão sendo um norte global, né, apontando uma geopolítica do conhecimento que vem, norte global. E aí, ciente disso, eu queria saber como que a gente pode pensar a descolonização disciplinar. Bem, existem várias formas, né, de fazer uma descolonização disciplinar. Mas uma coisa que eu também estava conversando com o Fábio mais cedo, né, para além do discurso teórico, é preciso ter uma prática decolonial, né, no sentido de que não adianta eu ser um professor que lê uma cambada de teorias decoloniais, mas, no entanto, por exemplo, tem uma prática autoritária em sala de aula, não permite que os alunos nem saiam para beber uma água ou ir no banheiro. Quer dizer, que tipo de profissional eu estou me formando ou formando também, né? Porque, no fundo, se eu estou, né, transmitindo esse ato professoral com os alunos, eles vão reproduzir aquilo. Né? Então, quer dizer, existem coisas muito concretas do cotidiano, e eu sempre falo isso, por exemplo, a SBTH, a Sociedade Brasileira de Teoria da História, cara, passou anos sem convidar pessoas negras para falarem das suas palestras inaugurais. E até hoje, nessa que vai ser organizada agora, vai ter a Vladimir Albuquerque. Mas ainda assim, quantos anos? É a décima edição, e quer dizer, a primeira, salvo me engano, mulher negra a ser chamada, ou pessoa negra a ser chamada. Entende o quão isso é? E que indígena? Nenhum indígena, obviamente, né? Sendo que a gente tem um despertar de uma série de intelectuais negros, indígenas. Hoje não existe desculpa, sabe? Não tem desculpa a pessoa dizer, não tem. Quer dizer, quando você se volta para essas práticas institucionais mais concretas mesmo, né? Uma Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia, a ANPU, que também foi bastante negligente por vários anos, salvo me engano, nunca houve um presidente negro da ANPU, salvo me engano, mas eu acho que não, suspeito que não. Quer dizer, como isso revela a geopolítica do conhecimento? Né? Não é só a emenda que as pessoas produzem, é isso que não entende. As práticas institucionais do cotidiano são alicerçadas nisso. Né? Quando a gente não defende cotas para alunos indígenas, negros e da escola pública, ou quando a gente defende isso só para os discentes da graduação, quando não defende isso para a pós-graduação, a gente está reiterando uma prática completamente colonizadora, né? Que é a reprodução das relações de força. O que é a reprodução das relações de força? É deixar seguir. É o velho liberalismo, só que no âmbito da academia, né? De achar que simplesmente pelo fato de um determinado aluno, cheio de privilégios, tirar uma nota maior no processo seletivo, ele tem mais direito à bolsa, sendo que provavelmente esse aluno, por exemplo, vai se manter, e aquele que tirou 7, sei lá, não vai conseguir se manter naquela cidade estudando na pós-graduação. Entende? Coisas concretas, essas coisas bem concretas. E quando a gente olha o espaço da universidade, a gente vê essa violência, essa disputa por questões que deveriam ser óbvias, como isso. Né? Cota, sabe? O quão foi difícil a cota ser institucionalizada nesse espaço universitário. E eu não me refiro só à cota de negro, à cota social também. Havia um pânico moral da ideia de que a cota iria desqualificar as universidades. Eu vim de escola pública, da periferia de Goiânia. Quer dizer,
E aí, qual é a questão dos caras? Não existe isso, sabe? O problema é que os caras criaram, né, o espaço da universidade sempre foi esse espaço dessa elite, que inclusive tem nome de elite europeia, né, que sempre se apossou desses espaços, desses lugares, e acha que tem esse direito, quase um direito natural, né? É claro que tudo isso é muito mais, às vezes, implícito do que explícito, né? Mas a verdade é que a gente precisa refletir sobre essas questões e descolonizar o conhecimento nesse livro também significa tomar essas medidas práticas, né? Não é escolher uma mulher ou um negro para falar na palestra inaugural porque é uma mulher e negro, mas é porque, na realidade, as mulheres e negros são ponta de lança para refletir sobre questões muito atuais. E não é à toa que a gente vê constantemente professores entrando em conflito com alunos por causa de questões de e-mail, etc. E uma choradeira gigante desses mesmos professores que não se atualizam e não conseguem entender que o mundo agora não é o mundo que ele se formou, né? É um mundo diferente e graças a Zeus, sei lá quem, que agora a gente tem pessoas negras, pessoas LGBTQI se auto-identificando, mulheres colocando em seu lugar, sabe? Tudo isso é tão rico para a universidade, e a universidade deveria ser associada a essa ideia da diversidade. Mas o fato é que, na verdade, o conceito original de diversidade, como eu falei, e aí recomendo que vocês leiam o texto do Ramon Grosfuel, que é um outro discípulo do Henrique Dunstan, chamado Os Quatro Genocídios e Epistemicídios da Modernidade, uma coisa assim, depois procurem. E aí ele mostra como essa universidade é fundada exatamente nesse processo duplo do genocídio e epistemicídio, né? É a negação do outro, de fato, né? E a criação meio de uma atmosfera meio cínica, né? Quer dizer, a universidade ela nega o liberalismo no geral, né? A maior parte das pessoas, no sentido da concorrência, mas quando envolve questões muito particulares do interior dela, ela se arvora pelo liberalismo, pela concorrência, pelo aluno que tira uma nota maior, não se preocupa com a especificidade do aluno que trabalha, do aluno que é negro, do aluno que é da periferia, do aluno, enfim, do aluno que vem de várias origens, né? Então, eu nem sei, eu nem lembro da sua pergunta direito, mas o fato é que, o que eu quero dizer é que descolonizar o conhecimento nesse sentido significa práticas materiais concretas de pensar como as instituições reproduzem o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, a exclusão do diferente, e isso é natural, é naturalizado. E houve um investimento objetivo. Por isso que o Charles Mill fala de uma epistemologia da ignorância, porque houve um investimento sistemático na construção dessas universidades para que elas fossem racializadas da forma como elas são, misóginas da forma como elas são. É um espaço que foi construído e investido para que ele fosse constituído dessa maneira. E a mudança que está dentro dos últimos tempos tem a ver exatamente com os movimentos sociais de vários tipos tentando mudar mais ou menos esse espaço que é extremamente reprodutor dessas relações de forças, né? Seja elas racistas, misóginas, etc. Perfeito, Marcelo. Agora nós vamos para uma pergunta gravada para o nosso colega Anderson. Confira aí, pessoal. Oi, Marcelo. Em um ensaio seu que trata acerca da chamada Era da Reprodutibilidade Algorítmica, que apresenta o livro Breves Formas Breves, Fronteiras do Pensamento, lançado em 2021, você argumenta que o debate sobre a forma da escrita da história, em grande parte negligenciado pelos historiadores, traz uma importante problemática em um contexto onde a história tem sido narrada sobre formas cada vez mais distantes da autoridade da figura do historiador. Como essa narrativa histórica pode ser explicada? Partindo-se da ideia dessa reprodutibilidade hoje algorítmica, como você denomina, indo ao encontro ao termo reprodutibilidade técnica que Benjamin trouxe como fator essencial para a percepção do mundo pelas aceleradas mudanças técnicas, né, sem as quais o homem moderno não poderia ser compreendido. Bom, como você vê essa questão? Agradeço. Até logo. Então, muito obrigado. Qual é o nome do colega mesmo? Anderson. Então, esse textinho que eu escrevi foi uma apresentação para um livro, e eu inventei essa loucura da reprodutibilidade algorítmica, né? Mas tem um sentido na minha percepção que eu talvez tente desenvolver, ou alguém desenvolva isso no futuro, que é a ideia de que agora, no mundo de bolhas, né, o Benjamin, quando ele cunhou aquele conceito, né, de reprodutibilidade técnica, ele estava pensando no contexto da criação do rádio, né, de todas essas novas tecnologias. E hoje a gente tem, né, já de forma bastante consolidada, a Web 2.0, a gente tem
essa circulação imensa de informação e a formatação de bolhas, né, algorítmicas. Então, como pensar a produção do conhecimento diante desse mundo de bolhas, né? Então, a autoridade do historiador é desafiada, né, nesse sentido. Por quê? Porque agora, né, o acesso aos conhecimentos se dá de uma forma muito mais acelerada do que a forma rádio, do que a forma cinema, né? Quer dizer, é o meme, é uma informação em GIF, né? Então, tudo isso, como a gente sabe, pensando nas duas eleições, né, do Trump e do Bolsonaro, produz uma nova relação, né, com o tempo, com a forma de experienciar as tecnologias, ao qual a gente tem que tentar compreender para poder entender, por exemplo, o sucesso, né, de um canal como o Brasil Paralelo, esse canal conservador que se apropriou desse espaço das bolhas para produzir uma história que a gente poderia chamar de negacionista. Então, eu vou falar muito brevemente disso, porque é uma coisa que eu só lancei lá para alguém poder refletir. Eu não sou especialista nessa parte do Benjamin, né? Eu leio mais as teses e algumas coisas da passagem, mas eu acho que talvez fosse uma categoria interessante relacionar, né, esses novos públicos, essas novas formas de circular o conhecimento histórico, né, e essa noção de reprodutibilidade técnica atualizada sobre a noção de reprodutibilidade algorítmica. Excelente, está aí a resposta da pergunta do Anderson. E acho que agora então a gente pode voltar a falar um pouquinho sobre essa historiografia da praxis negra e especificamente do Clóvis Moura. E aí eu queria te questionar sobre os embates que ele teve por dentro do marxismo com uma outra tradição que via o escravo como coisa, né, como você coloca, e aí dá para citar o FHC, o Otávio Yanni, e mesmo com o Caio Prado Júnior, né? Num dos seus artigos me chamou a atenção de que o Caio Prado Júnior teria se negado, como editora, a publicar um texto do Clóvis Moura e tempo depois publicado um texto, uma obra, enfim, do Monteiro Lobato, eugenista, né? Então, como é que se deu esse embate e como o Clóvis Moura teria sido um pioneiro na análise das questões de raça e de branquitude dentro do marxismo? Então, né, o Clóvis Moura ele tem uma trajetória muito sui generis, né, porque, primeiro, um homem negro, né, de pele clara, mas um homem negro, piauiense, né, ou seja, ele estava fora dos grandes centros, né, e é um cara autodidata, né, ele sempre se formou por si, né. E ao longo da trajetória dele, né, ele vai dialogando com uma série de intelectuais marxistas, não marxistas, desde gente como Edson Carneiro, né, toda uma tradição do marxismo baiano, na realidade, ali. Os marxistas baianos sempre tiveram uma conexão maior com a reflexão sobre raça, por uma questão óbvia, Bahia, né. Mas essa reflexão sobre o negro, sobre raça, né, de uma certa maneira, advém da antropologia cultural. Então, o Clóvis, ele se apropriava de reflexões, né, como a resistência negra, como a aculturação, que é uma categoria do Edson Carneiro, né, quando ele escreve sobre quilombos, escreve sobre candomblé. Ele vai falar que a resistência negra, os quilombos, é um fenômeno contraculturativo, o Edson Carneiro. Então ele vai se apropriar já dessas reflexões sobre resistência escrava, mas vai, de um outro lado, né, se apropriar do Caio Prado, da reflexão que o Caio Prado faz, né, sobre a ideia do Brasil como inserido no mercado capitalista desde os primórdios, né, e isso fazia com que o Caio Prado fosse bastante inovador na época, porque existia uma tese, né, no marxismo vigente da época que o Brasil era feudal, o Caio Prado sempre foi contra isso, né. Então ele meio que estava se apropriando de uma série de autores considerados heterodoxos, porque o Caio Prado era heterodoxo na época, ele não era exatamente alguém aceito nos círculos marxistas, ele era bem heterodoxo. Então ele se apropriava dessas tradições heterodoxas para si, para poder refletir sobre isso que sempre foi o projeto historiográfico dele. Se vocês, quando vê as cartas que ele envia ao Edson Carneiro, ao próprio Caio Prado, você vê essa tentativa de construir, né, uma história do negro de um ponto de vista das revoltas negras. Né? E isso já estava em germe, na verdade, desde o Lina Rodrigues, né, o projeto do Edson
de pesquisar as revoltas negras, de uma certa maneira, da Menina Rodrigues. Depois, é claro, a Menina Rodrigues tinha uma visão racialista, mas aí o Edson Carneiro se apropria disso. E Velho Sinal, por sua vez, o Clóvis se apropria disso. Então é como se o Clóvis Moura estivesse no entre-lugar, né? Entre uma antropologia cultural nos moldes do Edson Carneiro, que era negro também, importante que se diga, o negro de pele clara, da mesma forma que o Clóvis Moura, e o marxismo, né? Só que esse estar no entre-lugar sempre coloca as pessoas num lugar arriscado, porque na forma como os saberes são constituídos, essa ideia de fronteira ela é sempre negada, né? Então, de um lado, tanto os caras da antropologia cultural como os marxistas meio que, no primeiro momento, jogam esses escritos do Clóvis Moura para o escanteio, né? Isso porque também essa ideia de um agenciamento negro, quer dizer, quando você pega a principal obra do Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, que começou nos anos 40, quer dizer, essa perspectiva do negro como agente da história nacional, ele estava produzido nos anos 40, e o Edson Carneiro também já, né? Então, dois negros, né, dos anos 30, dos anos 40 já estavam pensando nisso, que é a ponta de lança da historiografia hoje, que a gente pode chamar de pós-abolição, a gente pode discutir depois sobre isso, mas o que importa é que o Clóvis, nesse sentido, era o ponto de lança disso, e ao mesmo tempo, no sentido editorial, a produção do Clóvis é negada naquele momento. É como se o campo intelectual que estava vigente na época não conseguisse aceitar as categorias que ele colocava, né? A ideia de um agenciamento negro, a ideia da rebelião negra, para além de uma, como colocava a Escola de Sociologia Paulista, né? Essa reflexão muito centrada no negro como coisa, né? É claro que há uma complexidade grande nisso, é preciso tomar cuidado, mas o fato é que a grande parte das reflexões sobre o negro na época não pensavam ele do ponto de vista das revoltas, das rebeliões, do agenciamento, né? Ainda mais quando se pensava o negro para além da escravização, né? O negro pensando o negro na liberdade, nas lutas de liberdade, né? Porque se a gente pensar historiograficamente, o negro no século XIX já era a maioria livre, né? Então, qual é o agenciamento do negro nesse processo de liberdade, né? Então, o Clóvis Moura é pioneiro nesse sentido, e ele é sistematicamente negado tanto pela tradição marxista naquele momento, né? E foi preciso muitos anos para que ele fosse aceito, e ainda assim de forma periférica, né? Porque quem leva a cabo o reconhecimento do Clóvis Moura é o movimento negro, né? É nos anos 70, nos anos 80, é que ele se torna um dos principais intelectuais orgânicos do movimento negro organizado. Lembre-se que nos anos 70 você tem a formação do movimento negro unificado, uma série de organizações negras que vão reivindicar o direito de um estatuto contra a discriminação racial, cota, escolarização ampla, gratuita, quer dizer, porque os negros não estavam pensando só na questão negra, porque pensar em escola pública é pensar na questão negra, entende? As pessoas às vezes acham que o negro está pensando só nas coisas dele, mas desde os primórdios, por exemplo, o movimento negro organiza escolarização noturna, né, desde o século XIX, escolarização noturna, a reivindicação por escola pública, né, quando você pega os estudos recentes da nova historiografia da educação, você vê exatamente essa presença do negro reivindicando desde o século XIX, escola noturna, gratuidade, universalidade, tudo isso que foi constitucionalizado em 1988. Né? Então, e o Clóvis Moura, nesse sentido, ele é uma espécie de baliza epistemológica, porque ele já estava ali nos anos 40, anos 50, 60, pensando que a história do Brasil seria constituída por esse agenciamento negro, né? E aí depois, né, nos anos 80, uma nova historiografia da escravidão se forma, né? Se é negada a ideia do escravo como coisa, se começa a produzir estudos sobre agenciamento, e aí nos anos 90 começa a emergir o que a gente chama do campo do pós-abolição, né? Nesse campo da nova historiografia da escravidão ainda muito centrado em autores brancos, e nos anos 90, nos anos 2000, os negros começam a invadir esse campo, até que mais recentemente ainda se forma a rede de historiadores negros, né? Que é uma rede muito ligada ao campo do pós-abolição e dessa reconstrução da história. E no fundo é como se essa rede fosse um legado do projeto epistemológico do Clóvis Moura no âmbito de colocar o negro, né, como agente primordial ou como um agente fundamental dessa história, né? Então é como se ele fizesse uma ruptura epistemológica, digamos assim. E nesse sentido, não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, sim. Bom, Marcelo, quais
comentários sobre as críticas junguianas à escola da sociologia holista, poderíamos passar as dirigidas às leituras empreendidas pelo projeto Unesco e, bem como anteriormente, o próprio Gilberto Freire e o mito da democracia racial? Bem, a Rebelião de Senzala dizem que é o irmão gêmeo oposto, né, digamos assim, é como se fosse o demônio e o anjo, é como se fosse os extremos opostos, né, porque enquanto Casagrande Senzala aponta com a ideia de harmonia dos contrários, né, lá não está exposto a ideia de democracia racial, tá, gente? Isso é uma apropriação a posteriori. O Gilberto Freire não teoriza a democracia racial. Há uma apropriação política tanto pelo salazarismo, que foi uma ditadura ali de Portugal durante os anos 30 até 70, tanto pelo varguismo e depois pela própria ditadura militar brasileira. Meio que ele endossa, porque ele acessa cargos, enfim. Mas isso é uma outra história. Mas o fato é que há uma tendência do Casagrande Senzala a apontar as relações raciais como a consequência delas como um equilíbrio de antagonismo, né? Como uma consequência harmônica. E o projeto do Emílio Senzala nesse sentido também é de exatamente olhar para essa ideia de harmonia e dizer, não existe harmonia nenhuma. A nossa história foi construída por meio de estupro, por meio da negação da humanidade, digamos assim, né, do negro. E o negro, diante dessa negação da humanidade, ele não foi passivo, né? Pelo contrário, ele teve um forte agenciamento na construção de revolta. E vejam que uma coisa que é importante, quando se diz de revolta, não está falando só do quilombo, né? Está falando das diversas e múltiplas formas de rebelião que o negro criou para além somente do quilombo, né? Então, e para além somente da abolição, né? Porque a ideia de abolição, e aí o pós-abolição, nesse sentido, o vínculo com o Clóvis Moura é interessante, do pós-abolição de que não existe exatamente uma ideia de ruptura entre 1888 e o resto da história nacional. Porque toda a história nacional, antes ou depois, é construída sobre as bases de uma precariedade estrutural das vidas negras e das vidas racializadas. Veja o que está acontecendo com os indígenas hoje em dia, não é só a questão negra, né? Então, quando a gente pensa na crítica que o Clóvis Moura faz ao Gilberto Freire, é que essa crítica, porque inclusive a noção de democracia racial era meio que os negros, eles não negavam no movimento negro exatamente, em quase sua totalidade, a ideia de democracia racial. Havia uma circulação dessa ideia. Mas como eles eram sujeitos racializados, eles diziam, olha, a gente quer uma democracia racial, mas a gente não vive uma democracia racial, né? Então, de uma certa maneira, né, e o Clóvis Moura, não, ele diz, a gente não vive uma democracia racial e a gente tem que meter o louco aqui, formatar formas de... E ele era marxistão, né? Então ele acreditava mesmo na ideia do governo pós-capitalista, né? E os negros, para o Clóvis Moura, sempre foram o sujeito mais potencialmente radical, né? Porque o marxismo, na época, sempre teve essa coisa. Quem é o sujeito revolucionário? Né? E para ele, o sujeito revolucionário eram as pessoas negras. Porque as pessoas negras eram aquelas que estavam mais abaixo na estratificação social. Então, ao ser esse sujeito mais abaixo da estratificação social, o mais humilhado e dominado, é ele que tinha, digamos assim, a potencialidade de experienciar essa opressão e de, a partir da sua experiência, constituir um outro mundo que não fosse um mundo racializado, um mundo capitalista, né? Então, de uma certa maneira, o que o Clóvis Moura faz é desconstruir anos de... Porque a noção de democracia racial ela ultrapassa, na verdade, o Gilberto Freire. Ela já existia numa série de teóricos que refletiram sobre miscigenação, já no século XIX, o liberalismo português, o José Bonifácio, de certa maneira, já falava de uma coisa análoga a isso. Então, é meio que uma ideia que circulava, né, antes, porque se existia a ideia, né, essa suposta ideia de que o colonialismo português ele tinha uma série... Ele formatava populações, digamos, sem ódio de preconceito racial, claro, uma mitologia, etc. Mas o fato é que o Clóvis ele tenta desconstruir esse longo lastro, né, que constrói a ideia da harmonia social e diz a solução para esse lastro é a auto-organização das pessoas negras e pobres, e essa auto-organização para ele indica, né, uma revolução socialista. Maravilha, professor. Então, sabendo que o Clóvis Moura ele não teria sido apenas um crítico ao cânone do pensamento social brasileiro, podemos explicar mais ou menos por que ele também teria atuado enquanto historiador da praxis negra
Sim, isso tem a ver com as formas como o autor é apropriado, né? A gente sabe que você não pode analisar um autor somente pelo livro em si. O livro que está publicado ali, às vezes não significa muita coisa, porque você pode ler o Rebelião Necessária em 1959, mas era um livro que não foi tão circulado assim, na época dele. Porque, como eu falei no artigo, ele foi negado nos espaços no qual ele estava alicerçado, né? Então, pensar as formas como as produções são apropriadas, lidas e circuladas é também fundamental para a gente entender esse processo, né? Então, o Clóvis Moura ele foi muito mais apropriado como sociólogo do que como historiador. Mas é evidente que o Clóvis Moura é um historiador. Só que o campo historiográfico meio que apagou a importância dele, entendeu? Quando eu falo de uma historiografia da praxis negra, eu estou me referindo a um termo, né, que é a sociologia da praxis negra, que é um termo cunhado por um grande especialista do Clóvis Moura chamado Fábio Nogueira. E aí eu estou me apropriando dessa categoria para dizer, além da sociologia da praxis negra, né, que o Clóvis Moura produziu, ele tem um texto chamado Sociologia Posta em Questão, que é onde ele tira essa noção da sociologia da praxis negra. Você tem também uma historiografia da praxis negra. O que é essa historiografia da praxis negra? É recolocar a agência do negro como central para pensar em historicidade. Não existe historicidade sem agência negra no Brasil, porque o negro ele foi aquele que esteve no centro da formatação desse país, né? Seja por conta da escravização e a formatação do tráfico atlântico de escravos, e como isso produziu uma economia mundo, como o Brasil foi formatado a partir disso, como a nossa economia agrária exportadora do tempo presente está alicerçada nessa construção desses sujeitos racializados, sabe como? Então, é impossível pensar uma historicidade do negro sem pensar a sua praxis, porque o negro, além de ter sido escravizado, ele também foi sujeito da sua história, ele fez rebeliões, ele se revoltou, ele construiu espaços de sociabilidade para além da senzala, né? Porque a gente olha o período colonial e acha que só tem senzala e o senhor, mas não é bem assim, né? Você tem várias outras imagens possíveis desse período e é preciso que, no olhar do Clóvis Moura, né, que a gente olhasse para essas outras historicidades, né? Pensando não só a opressão, como fazia muito uma tendência estruturalista do marxismo, e aí respondendo um pouco melhor aquela pergunta, o Clóvis Moura também ele se encontra nesse lugar, né, entre um marxismo estruturalista, né, que foca na dimensão estrutural e estruturante, ou seja, como as estruturas determinam a agência, né, nesse sentido, as estruturas escravistas, né, aí, por exemplo, como a educação jesuítica constrói um ideal de escravo como adestrado, etc., o foco era esse. É dizer, para além dessas estruturas, você tem o agenciamento negro, porque não existe experiência humana que se esgote, né? Isso é o Raymond Williams, ele fala que não existe experiência humana que se esgote para a opressão. Você sempre vai ter um espaço para resistência dessas experiências. Sempre vai existir uma centelha da esperança, né? Pensando no Benjamin. E essa centelha da esperança é essa historicidade, né? Não importa da forma como ela foi construída, né? Não sei se respondi. Tá ótimo. Vou começar a minha questão trazendo aqui uma citação. Abre aspas. Avisando que os negros, índios e mestiços, em geral, são elementos bárbaros, pagãos, gentios, sem capacidade civilizadora, e os brancos, detentores das estruturas de poder, aqueles elementos que impulsionaram a nossa sociedade em direção à civilização. Essa é uma fala do Clóvis Moura, né, no Rebeliões da Senzala, e eu queria te questionar no seguinte sentido, né? Esse trecho que eu acabei de ler se refere ao cânone da historiografia brasileira, né? O Clóvis Moura apontando como essa memória disciplinar está alinhada à branquitude e negligencia os quilombos, as insurreições, as guerrilhas, para citar o subtítulo do Rebeliões da Senzala. E aí, então, qual que é a implicação dessa compreensão de que a historiografia brasileira está assentada nesse cânone para a atualidade, né? Na contemporaneidade, como pensar a nossa historiografia e como tratar o contra-cânone, né? Bem, do meu ponto de vista, né, da forma como eu tenho trabalhado, isso significa olhar não só uma história social, uma história cultural, e do ponto de vista, por exemplo, fazer trajetórias de intelectuais negros, mulheres negras. Isso é bastante importante, e eu acho que isso tem sido feito. Vou até falar um pouco melhor disso na palestra. E eu acho que isso aponta, né, toda uma revolução, né, no âmbito de refazer a história do ponto de vista da história social, cultural, etc.
Isso os negros têm feito, e brancos também, que fazem esse campo muito bem. O problema é que, para além disso, você tem uma dimensão mais epistemológica, ao qual o Clóvis Moura estava se referindo, no trecho que você está mencionando, que é fundamental. As próprias bases do conhecimento histórico, ou seja, a teoria da história, a história da historiografia, e se a gente pensar os campos metateóricos, por exemplo, a teoria literária, sociologia do conhecimento, enfim, a gente pode ir, teoria do direito, quase todos esses campos que constroem e refletem sobre as formas e os procedimentos do conhecimento das ciências humanas e sociais, eles são conhecimentos extremamente racializados. E o Clóvis Moura, uma das questões que ele traz, que eu acho muito interessante, e o Injustiças de Clio, né, esse texto que eu me baseio bastante para escrever as coisas que eu escrevo sobre o Clóvis e sobre o conhecimento histórico, aponta ali para essa ideia de que o cânone, que foi construído desde do século XIX, o cânone historiográfico, foi fundado em imagens que naturalizaram no primeiro momento, né, essa redução do negro a não ser, né, nesse sentido, como a racialização por meio do discurso religioso, depois ele fala dessa transmutação, né, essas taxonomias, né, o bárbaro, né, o infiel, né, são atualizações da inferiorização do negro. Se você pensar o infiel é uma categoria mais religiosa, o bárbaro é uma categoria mais temporal, cultural, né, ele é atrasado, né, então ela é mais do século XVIII, mais do iluminismo. Então, essas categorias vão sendo atualizadas, né? E aí ele vai dizer que não só esse passado, né, que construiu o cânone, e aí ele mostra de forma muito propositiva no Injustiça de Clio, né, como todos aqueles historiadores estavam escrevendo uma história do ponto de vista dessas categorias que reduziam o negro ao não ser. Né? Não ser, quando eu digo não ser, é de não ter humanidade mesmo, né? De ser exatamente o antípodo do que o branco é, o sujeito humano, universal, etc. E essas categorias, para além desse passado do cânone, elas estão no presente do cânone. O Clóvis Moura ele não é tão explícito no Injustiças, mas em outros momentos ele vai mostrar, quando ele critica, como a gente falou, a escola de sociologia paulista, por exemplo, a noção de anomia do negro, né? Essa ideia de que o negro não se integra na sociedade de classe porque ele não tem a predisposição do ethos do trabalho, por exemplo. Tudo isso que foi construído por gente muito competente, disso de passagem. Florestan Fernandes não é só que você joga fora, é alguém que você discute assim em 2 minutos de fala. Não, Florestan Fernandes é um cara... E por isso mesmo que a gente tem que se atentar, porque muitas vezes essas taxonomias, essas construções, essas definições, elas escondem por trás delas certas naturalizações de discurso racial que reproduzem o racismo. E é isso que o Clóvis Moura está apontando. É preciso revisar a forma como a gente pensa o cânone de forma desracializada, racializando ele, repensando como as bases desse conhecimento, seja no discurso mais racialista clássico, né? Ou seja, a construção da categorização e inferiorização do outro, ou no apagamento da existência desse outro, quando você tem um cânone que é todo construído sobre as bases de pensadores homens brancos europeus, né? Então, de que forma a construção desse cânone também não é uma forma de racialização, né? E uma racialização muito mais efetiva, porque ela não está dizendo, você negro é inferior, você está dizendo, não, meu conhecimento todo é baseado nesses sujeitos aqui, supostamente desracializados, mas todos, por um acaso, são homens brancos, europeus, da Europa Ocidental. Ninguém está falando de Hungria, nem nada do tipo, não. É Europa Ocidental, desde França, Inglaterra. O Ramon Garçon, naquele artigo que eu mencionei, fala, é como se o conhecimento, a ponta de lança de todo o conhecimento fosse produzido por 5, 6 países. Como é possível isso? Como é possível você reduzir a produção do conhecimento a 5, 6 países, né? E a pessoas de uma determinada tonalidade de cor, né? De uma determinada etnia. Então esse é o problema, né? O problema é que revisar esse cânone, e eu acho que o Clóvis, de uma forma muito... Porque é essa coisa, né? Você não vai encontrar isso tão solidificado ali no Clóvis. Você precisa ler as entrelinhas. E de uma certa maneira ele estava refletindo sobre isso, mas ele não consolidou esses conceitos porque também você está falando de alguém num determinado momento histórico, essas discussões sobre racismo estrutural, branquitude, toda essa discussão é uma discussão muito recente. Né? A gente sabe como isso é recente, principalmente circulando no Brasil.
Então é preciso a gente se apropriar desses conhecimentos que estão sendo formulados, né, pelos movimentos sociais, né, e repensar a forma como essas epistemologias, como esses conhecimentos foram produzidos. E eu acho que a racialização desse conhecimento, no sentido de entender como esse conhecimento é propriamente racializado. Então a gente precisa ter esse olhar para essa racialização, e mais que isso, né, como possíveis professores, todos vocês, a maior parte de vocês vão virar professores, e ainda bem, a gente precisa, na verdade, quando vocês estiverem em sala de aula, né, esse olhar racializado sobre a sala de aula é também fundamental, porque significa entender conflitos, né, que são propriamente raciais como conflitos raciais. Né? Quando um aluno negro não leva um lápis, né, muito possivelmente está alicerçado numa condição estrutural de classe-raça. Né? Então, enfim, a questão do cabelo, a gente poderia tocar em vários elementos, né, ao qual essa racialização das categorias e do olhar é significativo para que a gente reconstrua, né, essas nossas práticas. Porque, como eu falei, a teoria decolonial, o pensamento afrodiaspórico, ele só serve se a gente usá-los para repensar nossas práticas mais cotidianas, né, seja na sala de aula, seja com as nossas famílias, né, seja, enfim, com esse mundo social, que é um mundo que... eu tive um aluno esses dias, eu não vou mencionar, que falou esses dias, mas professor, eu sou professor de educação dos relações internacionais. A história que a gente entende é uma história muito violenta, né? A história humana é muito violenta. e é muito interessante que vocês apontam para o Benjamin, né? Porque o Benjamin vê essa história, a história da catástrofe. Né? E a história é isso. Né? Infelizmente, a gente precisa, de uma certa maneira, ter esse olhar crítico para o mundo, porque é esse mundo que tem a nossa volta. Né? É esse mundo que foi construído e é construído sobre as bases dessas ruínas. Né? O que a gente vai fazer com essas ruínas é a questão do tempo presente. Pois bem. Você recorre ao conhecimento afrodiaspórico, ao termo, né? Para nominar a teoria, ou melhor, a historiografia da praxis do Cobes Moon. Eu queria que você comentasse, por favor, um pouquinho sobre esse uso. Sim. A ideia de pensamento afrodiaspórico, né, tem a ver, obviamente, com pensar a contribuição dos negros na diáspora, né? Ou seja, como o processo disso que, no termo americanizado, é a Middle Passage, né, esse espaço formatado no Atlântico da escravização, produziu não só uma circulação de escravizados, mas também de sujeitos históricos que produziram visões sobre essa realidade que eles estavam experienciando, mesmo que fosse essa realidade catastrófica da opressão, da escravização, da precarização. Então, eu gosto muito do Paul Gilroy, que é um pensador no seu texto Atlântico Negro, um pensador inglês, negro inglês, um afro-britânico, eu não sei como chamaria isso, mas tudo bem. E aí ele vai dizer que os negros produzem, na modernidade afrodiaspórica, uma contracultura da modernidade. Porque a partir da visão da experiência negra, você tem a possibilidade de construir um mundo desracializado. Né? Porque se a racialidade é um elemento central para a construção dessa modernidade capitalista, né, como vários autores apontaram, a ação a contrapelo a isso seria desracializar esse mundo. E desracializar esse mundo significa colocar, evidentemente, que a questão racial ela existe e que ela precisa ser superada. Né? E isso que aponta os pensadores negros de origens diversas, liberais, comunistas, etc. Né? Ou seja, o pensamento afrodiaspórico é uma contracultura da modernidade porque ele se vê na contramão, né, de um processo catastrófico, né, do capitalismo e da racialidade. Capitalismo e racialidade são a mesma coisa, não existe capitalismo sem racialidade, ou não existe até então, né? Mas acredito que não existirá. Então, superar a racialidade significa superar, pelo menos, essa forma desse... Então, o pensamento afrodiaspórico nesse sentido é esse esforço, né, de compreender como essas categorias racializadas são centrais para pensar a modernidade. Né? E, mais que isso, pensar outras formas de modernidade. Então, a circulação, por exemplo, de rap, né, no mundo ocidental. O que o rap faz? Quando a gente pensa, desde o Tupac, Racionais, o que está se discutindo ali no fundo? As vidas precárias da população negra nos pós-abolições dos Estados Unidos e do Brasil. Se você for comparar as letras e ver essas experiências, né, você vai entender exatamente que esse diálogo entre um lado e outro tem a ver com isso. Né? Eu acompanho
Eu gosto de react. E eu acompanho um cara negro que faz react, ele é estadunidense, um afro-americano, que faz react de raps brasileiros, particularmente do Racionais, chama Guni Google, acho. Qualquer coisa eu passo para vocês depois. E aí ele fica espantado com o fato do rap brasileiro não ser conhecido lá e o quão o rap mais original dos Estados Unidos, né, no sentido da crítica, estava alicerçado com as críticas que o próprio Racionais estava fazendo com relação ao sistema de justiça, encarceramento em massa, né? Ou seja, eu estou pensando no caso do rap, mas a gente pode pensar no jazz, né? A circulação do jazz, a circulação do samba, né? Do choro. Lembre-se que uma música como Lamentos, do Pixinguinha, ela foi criada porque... O que é o Lamento? É porque ele foi proibido de entrar num teatro, acho que da Europa, da França, se eu não me engano, e ele criou essa música genial, né? É uma música instrumental, na verdade. Mas ela foi criada por conta que ele foi proibido de entrar no teatro. Uma das músicas mais magistrais da história da música brasileira. Então, a música, para a gente ficar só nesse termo, né? E eu recomendo os textos do Amailton Magno de Azevedo, que estuda essa questão da circulação da música na afrodiáspora, ela circula nesse sentido como uma forma de questionar a ideia da racialidade. Pensem no papel do rap, né? O rap é muito mais importante que a Lei 10.639 para o conhecimento antirracista. É muito mais importante. Olha o papel do Racionais em colocar as questões ali no centro do debate. Mas por quê? Você vê, o Racionais é também expressão de um movimento negro que estava ali se organizando. Eles mencionam isso o tempo todo. Quando o Holocausto Urbano, né, que é o álbum de 92, se não me engano, quando eles chamam de Holocausto Urbano, é uma referência já à circulação, por exemplo, da ideia de genocídio que o Abdias do Nascimento coloca em 78. Então, quer dizer, como essas coisas circulam e como o próprio movimento negro educador, que é um termo da Lima Lino Gomes, né, essa pedagoga que eu recomendo que vocês leiam o livro, Movimento Negro Educador, como o movimento negro pedagogizou, digamos assim, o debate racial, desconstruindo a ideia de democracia racial e mostrando a necessidade de racializar o debate, o olhar, para que a gente visse esse abismo produzido por esse holocausto urbano, por tudo aquilo que o Racionais mostra em cada uma das letras. Então, nesse sentido, o rap, né, muita gente pode estar escandalizado, né, eu acabei de falar, o rap nesse sentido tem importância, para mim em particular, teve muito mais importância do que a Lei 10.639, porque, bem, eu estava fazendo ensino médio ainda, não sou tão velho assim, então eu estava no ensino médio quando estava rolando a lei, né, de 2003, eu fiz 2003 a 2007 eu estava na educação básica. E a lei não existia, nem durante o novembro, etc. Então, quer dizer, quem que me formava racialmente? Era Racionais, era Facção Central, era essa música afrodiaspórica. Né? E eu não vou falar nem só do rap, você pega o samba, você pega o Zequete, por exemplo, acender as velas, já é tradição, quando não tem samba, tem desilusão. E ele está falando da morte de uma pessoa e não chega. Ele está falando que o carro da ambulância não vai chegar na periferia tão cedo. E aquele corpo vai ficar ali. E eu não sabia, né? Mas quando você pensa assim, porra, dos anos 50. Né? Então, essa tradição afrodiaspórica, para além das legislações educacionais, etc., já estava pensando nessa questão da racialidade e educando a população brasileira. O que as escolas de samba fazem há muitos anos? Pense os enredos dos anos 80, se vocês olharem, procurem os enredos dos anos 80, dos 100 anos de abolição. Vocês vão achar ali letras de história, né? É história pura aquilo, é contra a história, no sentido do Benjamin. Ou seja, a gente precisa olhar para a educação das relações étnico-raciais, para uma educação antirracista, para além dessas legislações, para além desses espaços, porque na verdade, e aí eu falo do movimento afro, e reparem como isso cria nessa narrativa a epistemologia da ignorância e o movimento indígena aí. Essa minha narrativa é coerente, mas em que medida o movimento indígena está embutido aí? Entende? Quando eu falo de epistemologia da ignorância, eu falo disso também. A nossa certa incapacidade por desconhecimento e ignorância. A gente tem que admitir, a ciência se faz com ignorância. A gente não faz ciência sem ignorância. Então, admitir isso significa ver esse mundo racializado e ao qual vai muito além só da questão negra também. Não sei se é isso. Para encerrar, então, eu queria saber o que tu pensa em pesquisar daqui por diante, o que está na tua agenda?
Eu penso em encher muito o saco de um monte de galera aí do Cânone, continuando a pesquisar essas relações entre teoria da história, história da geografia. E agora, como vocês vão ver na apresentação, sobre intérpretes do Brasil, né? Que a minha ideia agora é expandir. Como vocês vão ver nas estatísticas que eu vou mostrar ali, a coisa é pior ainda. Então a minha ideia é um pouco conseguir isso, né? De pensar essa relação entre epistemologia, racismo, né? Mas enfim, também tem outras pesquisas, né? Eu já falei numa fala que as pessoas chamam pessoas negras só para falar de racismo, né? Mas, por exemplo, eu já fui para Goa. Eu fiz pesquisa na Índia, no sul da Índia. Já fiz várias pesquisas sobre o Atlântico Sul. Meu doutorado mesmo foi sobre isso. Na verdade, pessoas negras são impelidas a discutir esse debate, pessoas racializadas, mulheres, a discutir mulheres, porque a gente vive uma universidade tão conservadora ainda que a gente acaba sendo compelida a isso, né? Porque se a gente não fazer, quem vai fazer? Né? Então acho que um pouco essa toada mesmo. Não sei se responde a pergunta. Exato. Não, eu vou fazer depois lá. Se o Fábio vier, vai dar mais like, vai dar mais Não, depois eu faço. Então tá. Então, chegamos ao encerramento desse episódio, que marca também, como eu disse no início, o encerramento dessa temporada do Anjo da História. Novidades vão chegar por aí, aguardem. E eu quero agradecer desde já ao Marcelo, né, nessa primeira parte das nossas atividades. Agora à noite ele vai dar uma palestra pra gente que vai ficar salva nesse canal do YouTube. Então, atenção, Anjolovers, vão lá no outro vídeo para conferir a fala do Marcelo, que ele vai fazer agora. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, gente, pelo convite e fico à disposição para outros convites, mesas, podem me chamar. E a vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigada mais uma vez. É muito bom saber que tem alguém do outro lado da telinha nos assistindo e aprendendo tanto quanto a gente. Continue nos acompanhando nas redes, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify, Anjo da História, no Instagram, anjodahistoria.uffs, anjodahistoria.wordpress.com, nosso site que está sempre muito lindo e cheio de novidades. E é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. As perguntas foram maravilhosas. Mesmo.